fazer a gravação. Para as pessoas que estão online, nós estamos a fazer a gravação da sessão, para depois poderem assistir novamente se assim quiserem. Para quem está aqui, vamos começar então com o tema do bullying. Vamos falar sobre o que é o bullying, o que é o conceito do bullying, que tipos de bullying é que existem, como prevenir e como ajudar as crianças que passam pela situação de bullying, ou seja, as vítimas, e também vamos falar, assim muito por alto, mas achamos também era importante trazer para aqui este tema de como ajudar e como tentar compreender as crianças que são os bullies, as crianças que são os agressores, no caso, nas situações de bullying. Vamos admitir mais uma pessoa aqui na chamada. Deixa só ali para eu conseguir ver. Então, o bullying, como conseguem ver ali, penso eu, é um problema que consiste em comportamentos agressivos, físicos e psicológicos que acontecem repetidamente e de propósito. Ou seja, uma agressão que acontece esporadicamente entre dois miúdos na escola, isso não é considerado bullying, apesar de ser considerado agressão e de ser grave, de qualquer das maneiras. O bullying implica repetição, implica que seja uma coisa repetida no tempo. Pode ser um mês, pode ser 2 meses. Há crianças que sofrem bullying durante anos seguidos, muitas vezes com o mesmo agressor, outras vezes com agressores diferentes. Há algumas crianças que nós conseguimos quase identificar como vítimas habituais, passam de uma escola para outra e continuam a ser vítimas de bullying ao longo do tempo. E por ser grave e consistente no tempo, o bullying é dos tipos de violência mais danosos para as crianças. Muitas vezes vai para casa, porque agora com os telemóveis e computadores, etc., estas agressões vão para casa juntamente com as crianças e então elas deixam de ter um espaço seguro sequer para se sentirem afastadas e protegidas dos agressores. Então é importante percebermos que o bullying que existia há 20 ou 10 anos atrás não é o mesmo bullying que existe agora, para além de que há 20 anos ninguém lhe chamava bullying. Tem que ser intencionalmente agressivo, tem que ter mesmo o objetivo de magoar o outro. Muitas vezes é humilhante, ou seja, por vezes é feito em privado, mas muitas vezes é feito em público, mesmo para humilhar a vítima. E envolve sempre um desequilíbrio de poder. Pode ser uma criança mais velha que se sente superior à criança mais nova e então pratica bullying. Pode ser uma criança fisicamente maior que pratica bullying. Muitas vezes temos até crianças da mesma turma, por exemplo, da mesma idade, com a mesma estrutura física, mas por algum motivo acabam por ser mais populares e mesmo aí continua a haver um desequilíbrio de poder. E este poder é usado para controlar e prejudicar as outras crianças. Nós temos aqui uma lista de vários tipos de bullying, a maior parte deles vocês já devem conhecer. O ciberbullying, como eu falei, acaba por ir com as crianças para casa e esta é uma situação que passa muitas vezes despercebida, porque não há marcas físicas, então muitas vezes os pais não conseguem perceber que este tipo de bullying está a acontecer. O verbal, que implica chamar nomes, apelidos, insultos. O bullying moral, que não é direcionado para a criança, mas implica contar situações que não aconteceram, espalhar boatos sobre determinada criança e que dão origem ao isolamento daquela própria criança. O bullying físico, que é aquilo que normalmente é mais facilmente assinalado como bullying, que são as agressões físicas. O psicológico, que envolve chantagem e manipulação. O bullying material, que é, por exemplo, quando um miúdo ou uma miúda exigem o dinheiro, ou pedem o dinheiro, ou roubam a uma criança mais jovem. E o bullying sexual, que aqui já passamos por uma situação mesmo de abuso ou de violação, e que, apesar do bullying em si ser grave, este é o tipo de violência que é considerado mais grave. Então, como saber se o meu filho, ou filha, ou aluno, ou o que seja, é vítima de bullying? Há alguns sinais típicos a que devemos estar atentos. Alguns deles são muito óbvios, como aqueles que conseguem ver ali naquele post-it, que é a roupa estar assim desalinhada ou rasgada, os materiais escolares estragados, nódoas negras ou feridas, normalmente é por aqui que o bullying é detectado. Muitas vezes as crianças que vão a pé para a escola começam a fazer um percurso diferente que não faz muito sentido, que até é mais longo, que demora mais tempo, muitas vezes para fugir de zonas que são mais isoladas ou da casa daqueles que eles sabem que são os agressores. Pesadelos ou choro durante o sono,
não querer ir para a escola no dia seguinte, pedir mais dinheiro aos pais, por exemplo, ou roubar dinheiro aos pais, porque pode estar a acontecer o bullying material, como falámos há bocadinho na escola. Isolamento social, quando nós percebemos que há uma criança que não fala com os amigos em casa, hoje em dia com as videochamadas e mensagens, está uma criança que nunca fala nos amigos, que não fala com os amigos em casa, nunca pede para ir à casa de um amigo ou para levar um amigo para casa, isto são alguns sinais de alerta. E depois o evitamento de certos locais e certas situações. Se, por exemplo, há uma reunião de pais e até normalmente a criança vai com o encarregado de educação à reunião e de repente deixa de querer ir. Algum motivo existe e muitas vezes é o bullying. Outras coisas que são mais subtis, digamos assim, que é importante estar atento, é perceber que a criança está constantemente com medo, ansiosa ou com dores físicas, por exemplo, porque a criança pode sofrer agressões físicas que não deixam marcas, mas que deixam dores, então é importante estarmos atentos a isso. Dificuldade em concentrar-se na escola, que pode implicar uma queda nos resultados académicos, mostrar-se mais abatida ou com falta de paciência, mesmo para a família. Muitas vezes a criança fica assim, resingona, resmunga com tudo, nunca quer fazer nada com a família, e isto pode ser também um sinal de alerta de que alguma coisa está mal na escola. O não querer ir à escola, lá está, apresentar alterações de humor e a queda dos resultados na escola. Se perceberem que a criança começa a ter piores resultados e não há uma justificação óbvia, é importante começar a analisar esta situação. Vou pôr no vosso lugar e vou colocar uma dúvida. Basta que uma destas coisas aconteça ou são situações combinadas? Ou seja, o meu filho se aparecer só com nódoas negras pode ser simplesmente porque brinca, não é? Devo estar atenta a 2 ou mais sinais, a 1 ou mais sinais? Eu diria que prevenir é melhor que remediar e é importante estar atento, mesmo que, por exemplo, uma criança começa a apresentar alterações de humor. Pode ser por vários motivos, pode ser porque não tem dormido bem, pode ser porque realmente não gosta de determinado professor ou não gosta de determinada escola quando muda de escola, mas nós vamos falar mais à frente sobre este assunto. Mais importante ainda do que estar atento é saber comunicar e falar com a criança para perceber o que é que está a acontecer, porque pode não ter nada a ver com bullying, mas pode, e na minha opinião eu acho que é sempre mais importante prevenir do que propriamente remediar. Desculpa, isto não estava planeado. Não, mas uma pessoa tem que estar preparada para estas coisas. Pronto, temos aqui a tal parte que eu estava a falar, que é importante ouvir a criança com atenção, com empatia, e elogiar a criança se ela vos disser que está a ser vítima. Não culpar, não dizer que tu és sempre assim, em todas as escolas acontece isto. Não dizer, olha, pronto, então amanhã vais lá e resolves o problema, porque eu já estou farto disto. Não dizer que faz parte, não dizer, na minha altura também havia agressões, também acontecia isto e ninguém lhe chamava bullying. Não desvalorizar aquilo que a criança está a dizer e aquilo que a criança está a sentir e tentar criar um ambiente acolhedor para que a criança se sinta à vontade para partilhar com vocês aquilo que ela está a sentir. Não ignorar a situação, não fazer de conta que vai passar, que amanhã se calhar a outra criança já se esqueceu, tentar agir logo aos mínimos sinais. Ao mesmo tempo, não incentivar a criança a responder ao bullying com mais comportamentos agressivos. Isto muitas vezes é aquilo que na nossa cabeça faz sentido. Quando nós vamos no trânsito e alguém nos faz um sinal mais obsceno, a nossa vontade também é logo, se calhar, fazer o mesmo sinal ou chamar algum nome menos adequado, mas temos que parar e pensar um bocadinho até que ponto é que a criança a agredir o bully é útil e até seguro para ela. E isso também se sente muito em contexto escolar. E muitas crianças nos dizem, eu respondo porque o meu pai ou a minha mãe dizem para eu responder. Ou seja, quando nós estamos a tentar trabalhar a nível escolar, isto também é importante ser dito, que o bullying nunca se resolverá pela escola ou pelos pais. Isto é um trabalho de equipa. E o mais difícil é isso, o mais difícil é estarmos alinhados, não é? Em algo que é tão pessoal e tão influenciado também pela nossa própria educação, não é? Se calhar uma pessoa que sempre respondeu ou que é respondona por natureza, acha que está tudo bem, não é? E pode dizer ao seu filho ou à sua filha, responde porque não te deixes ficar atrás. Ou também já nos disseram em contexto de sala de aula,
Não, se me batem, eu bato de volta. Portanto, o nosso trabalho em sala de aula é desconstruir estas coisas, estas noções, para que a criança perceba que bater de volta ou responder não é solução. E perante um problema destes, menos solução é, porque vai agravar o problema. O não te fiques, aquela frase que muitas vezes se ouve dizer, e que eu também já ouvi como aluna, se alguém te bater, não te fiques. Isto é uma coisa que não é útil e na maior parte das vezes dá asneira, porque das duas uma, ou a criança sente que não tem o apoio do pai e continua sem responder, ou a criança responde e pode ser agredida de uma maneira ainda mais grave. Portanto, regra geral, não é boa ideia dizer isso. Para trás ainda. No fundo, o importante é encorajar a criança a falar, a conversar e depois ir diretamente à escola e tentar resolver a situação diretamente com a escola. Depois temos mais algumas dicas que depois vocês vão receber na apresentação. Deixa-me só dizer também já, se a criança não falar regularmente, ou não for fácil pôr a criança a falar connosco, há outras formas, lá está, aqui entram as histórias, aqui entram algumas sugestões de atividades que trazemos, um jogo, portanto não é porque a criança não fala que nós devemos cansá-la ou persegui-la até ela falar. Há outras formas de chegarmos lá e formas bem mais fáceis até para nós adultos e para a criança, sem dúvida. Porquê é que existem bullying? O bully, neste caso, é o agressor, não é? Quando se ouve falar em bullying, e por isso é que nós nos alargamos um bocadinho na apresentação, porque poucas vezes se fala no agressor, ou seja, poucas vezes se olha para o agressor e para as razões que o fazem ser um agressor. Ninguém é bully por extremo gosto ou por capricho em querer agredir ou achar que é divertido. O que se sente é que a agressividade também, a nível geral, na sociedade, não é? Tem sido crescente, muito causado pelo ritmo de vida, pelos empregos que temos, pelos prazos que temos que cumprir, por vivemos em stress e em muitas profissões perto do burnout para dar resposta àquilo que nos é pedido nos nossos trabalhos. Então, muito facilmente nós somos agressivos, não é? E esta agressividade muitas das vezes é só no verbal, não é? Às vezes basta-nos estar cansados para sermos mais agressivos para os nossos filhos. E eles também para connosco. Portanto, há famílias onde a agressividade está presente, seja física ou verbal, e há famílias para quem a agressividade até é natural, não é? Lá está, ou porque também cresceram num contexto assim e, portanto, não sabemos fazer diferente, crescemos naquele contexto, ou porque o falar alto é natural, o empurrar e o dizer nem que seja, és mesmo parvo, não é? Isto parece que não tem importância nenhuma, mas tudo somado é uma forma de estarmos a transmitir um perfil mais agressivo. Um bully quase sempre tem dificuldade de integração no grupo, ou seja, eu quero ter amigos, não me sei expressar, posso não saber fazer amigos, posso ser automaticamente excluído por uma série de razões que conheço ou desconheço, mas na verdade eu queria era fazer parte daquele grupo. Este costuma ser um traço característico do bullying. Outro, e este vê-se muito em sala de aula, tem necessidade de chamar a atenção, ou seja, muitas das vezes existe o rótulo de aquela criança e neste caso agressiva com os colegas, e isto sente-se em contexto de sala de aula, quando estamos lá nós, por exemplo, com uma atividade nova, a criança tende a interromper muito, eu não sei se vocês têm colegas assim, vocês podem participar, estejam à vontade para fazer perguntas e dizer o que vos parece sobre a nossa conversa. Muitas das vezes esta agressividade está presente sempre que se pode manifestar e já nos aconteceu até haver momentos violentos e agressivos de uns colegas para outros dentro da sala de aula, portanto nem sempre é escondido, nem sempre é individual, muitas das vezes é à vista de todos porque a intenção ou a necessidade, desculpem, não a intenção, é chamar a atenção. Alguns bullies magoam conscientemente, não é? Têm plena consciência daquilo que estão a fazer aos colegas ou aos amigos, mas outros têm
a agressão em piloto automático. E quando a agressão é em piloto automático, quase que se diz que é um processo inconsciente, não é? Temos aqui uma participante que estava sempre online e que chegou presencialmente, portanto quase que merecíamos aqui uma vénia. Bem-vinda. A criança ou jovem bully, portanto o agressor, pode ter uma necessidade de dominar os outros, ou seja, pode sentir necessidade de usar a força, pode conseguir o que quer ameaçando, não é? O bullying material que a Vânia falou, muitas das vezes ocorre só no sentido de ameaçar. Eu ameaço e sei que tenho. Eu ameaço que quero brincar e sei que consigo brincar aquilo que quero. Há crianças cuja prática de bullying é só a ameaça. Intimidar irmãos ou crianças da vizinhança, gabar-se da sua superioridade. Aqui alerto para, como é óbvio, estes traços de personalidade existem em qualquer pessoa, ok? Se temos isto somado uma característica à outra, e como a Vânia disse que é muito importante esta característica, o bullying só existe quando é algo repetido no tempo, não é quando é uma situação esporádica. Zangar-se facilmente, ser impulsivo, pouco tolerante, ter dificuldade em obedecer a regras, mentir com frequência e ter um comportamento de oposição. Aqui chama a atenção para quem vê ou está atento a qualquer sinal no seu filho, não ser também hipervigilante, não é? Porque muitas das vezes, se os nossos filhos se zangam muito, são impulsivos e têm dificuldade em obedecer a regras, nós já começamos a ver ali um padrão, ok? Eu diria até que estes 4 últimos pontos, quase toda a gente que está aqui tem filhos, provavelmente vai dizer. Espera aí, se calhar, pronto, mas se calhar os primeiros são um bocadinho mais importantes em termos de sinais de alerta. Há crianças que nós conseguimos perceber claramente que em todos os contextos têm uma personalidade muito mais dominante de intimidar os outros para conseguir aquilo que quer. O resto podem levar assim de uma maneira mais leve, porque é comum em quase todas as crianças. Portanto, podem respirar fundo e relaxar um bocadinho. Daí ser um tema também sensível e difícil de falar, porque nós ao estarmos a transmitir isto não podemos alarmar, não é? O que devemos fazer se o nosso filho for um agressor? Estamos quase. Em primeiro lugar, a Vânia já falou, a comunicação é algo essencial e algumas das dicas que nós trazemos aqui, atividades, chamemos-lhe atividades, passam muito pela comunicação. Mas fazer ver o que é aceitável e o que não é aceitável, não é? É fundamental. E muitas das vezes, hoje em dia, tentamos ter uma parentalidade mais positiva e às vezes esta fronteira torna-se um bocadinho difícil. Não é? Até que ponto é que é aceitável e eu comunico logo que é aceitável, a partir de que momento de que tipo de atitudes é que deixa de ser aceitável. Passar mais tempo com o filho, e isto eu sei que para muitos pais não é difícil, é praticamente impossível, nós não estamos aqui a ser bonitas teorias, nós sabemos que há pais que por trabalharem por turnos vêm, aliás, nós vivemos essa realidade nas escolas, curiosamente aqui em Ribeirão, nós estamos na freguesia de Ribeirão, verifica-se muito esta realidade porque há muita indústria aqui na zona envolvente e há muitas crianças que têm pais a trabalhar por turnos, há muitas crianças que só veem os pais ao acordar ou só ao deitar ou em muitos curtos espaços de tempo, portanto nós sabemos que estar a dizer passe mais tempo com o seu filho pode não ser possível, a não poder, se puder haver um acompanhamento de alguém familiar ou de alguém de confiança, será fundamental, porque acompanhar uma criança que tem um perfil agressivo, nós não podemos entregar isto à escola, nem podemos entregar isto a uma associação, não é? Nós temos que fazer parte da solução. Desenvolver um sistema de regras simples, pois se a criança tem dificuldade em obedecer a regras, nós vamos ter que a balizar, não é? Vamos ter que mostrar até onde é que ela pode ir, mas se calhar temos que ir por regras simples e explicar porque é que as regras são necessárias também. Muitas das vezes nós quando perguntamos às crianças porque é que têm regras, elas dizem que é porque tem que ser.
é para obedecer, é para cumprir. Mas porquê é que tens de cumprir? Porque é para cumprir. Portanto, explicar a importância de cumprir e explicar porque é que não vivemos sem regras, se calhar é um bom princípio. Ajudar o nosso filho, com base nos seus pontos fortes, a desenvolver padrões de reação menos agressivos. Mostrar-lhe, não entrar naquele elogio exagerado, não é? Mas quando ele faz bem, fazermos sobressair o fazer bem, tanto quanto fazemos sobressair quando eles fazem mal, não é? Às vezes parece que só dizemos, olha, podes fazer melhor, olha, isso não se faz, está quieto, não respondas assim, não se fala alto, quer dizer, estamos sempre atentos ao que está mal, mas esquecemos de realçar aquilo que está bem. Então, numa criança com este perfil, quando está bem, faz muito sentido lembrar que está bem. Não usar castigos físicos, porque aí estamos a reforçar na criança um perfil de agressividade e de que está tudo bem em ser assim, não é? E introduzir o conceito de consequência. Muitas das vezes nós confundimos a consequência com o castigo, não é? E às tantas, até para a própria criança isso não é claro. Portanto, a consequência, recordando aqui também outras sessões que já tivemos para trás, é algo que vem naturalmente na sequência daquilo que foi a falha da criança. Se a criança respondeu alto a alguém, não vai deixar de ver televisão porque respondeu alto, porque uma coisa não tem muito a ver com a outra. O castigo é nós punirmos a criança e tirarmos-lhe um privilégio que ela tem só porque sim, não é? A consequência é, olha, foste mal educado com aquela pessoa, vamos se calhar passar algum tempo a conversar juntos ou vamos conversar com alguém para ver qual é que é a forma correta de conversares. Tentar arranjar aqui uma consequência que seja a sequência natural daquilo que se passou e não algo que não tem nada a ver. Eu sei que queres falar comigo, mas agora não é possível. E penso que vamos entrar na primeira história. Pedimos reforçadas desculpas à Maria João, mas isto de facto é um tema que é difícil tocar só na rama, não é? E ao aprofundar o lado da vítima, temos que falar no agressor, porque é igualmente importante, e também não faz sentido introduzir as histórias sem mostrarmos aquilo que na prática vemos que é uma área sensível, quer em contexto escolar, quer em contexto familiar. Só um momento, Maria João. É um bocadinho complicado eu ter que esperar pela minha vez de falar quando nós estamos aqui as três tão pertinho, podemos falar umas com as outras, mas pronto. Eu, por uma questão de quem está lá em casa, eu vou apresentar as histórias e vou contar as histórias, vou mostrar as ilustrações aqui para o ecrã, mas elas vão surgir ali, ok? Por isso eu vou tentar me controlar e tentar contar a história e olhar para vocês, mas vou mostrar ali para casa. Vamos lá ver como é que a coisa vai funcionar, isto é sempre uma primeira vez. Por isso a primeira história que nós temos é este livro, Orelhas de Borboleta. Olha, posso só pedir que ponhas o ecrã? Isso. Este Orelhas de Borboleta é um livro muito bonito, como o próprio nome indica e a própria ilustração tem a ver aqui com esta característica física desta menina que está aqui na capa, em que ela tem assim umas orelhas um bocadinho peculiares, não é? Que são o quê? São? Eu agora a contar as histórias vou contar para vocês, está bem? Por isso vocês é que vão reagir. As orelhas dela, como é que são? São? Pode olhar para ali. São? Grandes, não é? Se calhar por isso é que lhe deram aqui este nome de Orelhas de Borboleta. Por isso vamos ouvir a história. Então vamos ver onde é que ela se adequa a tudo isto que nós estivemos a falar até agora. Orelhas de Borboleta é uma história de Luísa Aguilar e com ilustrações de André Neves e foi editada pela Calandraca. Eu gosto sempre de reforçar esta informação porque isto é sempre muito importante e mesmo se vocês às vezes quiserem adquirir também ter isto do vosso lado. Oh, Ana, eu peço desculpa, não consigo pôr. Então deve ser eu. Eu pus para cá. Aqui. Aqui. Tem que ser no quarto.
Não estamos conseguindo ver a nossa letra. Não faz mal. A Mara é orelhuda. Mãe, tu achas que eu sou orelhuda? Não, filha. Tens orelhas de borboleta. E como é que são as orelhas de borboleta? São orelhas que revoluteiam sobre a cabeça e pintam as coisas feias de 1000 cores. A Mara tem o cabelo de palha de aço. Não, não. O meu cabelo é como uma relva recém-cortada. A Mara está vestida com uma toalha de rede. Não, não. Eu tenho um vestido aos quadrados para jogar xadrez. A Mara tem uma meia rota. Não, não. Eu tenho um dedo curioso. A Mara calça sapatos velhos. Não, não. São sapatos muito viajados. A Mara não tem mochila nem carteira. Pois não. E é para correr livre como uma gazela. E ela só lê sempre livros usados. Não, não. Já foram acariciados por 1000 mãos mais. A Mara tem as tripas a fazer barulho. Não, não. Eu tenho uma orquestra na barriga. A Mara é um espeque. Não, não. De bicos de pés posso abraçar a lua. A Mara é orelhuda. Ou vais dizer-nos que são orelhas de borboleta? Não. São só orelhas grandes. Mas eu não me importo. E acabou-se a nossa história. Então, esta é a nossa orelhas de borboleta. E é uma história muito interessante e muito gira, porque logo no início, a Mara, que podia ficar aqui muito fragilizada com este comentário, não é? E esta característica que lhe deram de orelhas de borboleta, ela foi falar com a mãe. Um bocadinho isto que nós estávamos a dizer aqui, usar este recurso de quando quando ouvimos alguma coisa que não gostamos, de recorrer aos nossos pais, de recorrer a um adulto, de falar. E a mãe aqui, de uma maneira muito fácil, arranjou aqui um pequeno truque, não foi? De valorizar esta característica diferente da Mara, que ela muito facilmente conseguiu adaptar para todas as características que lhe chamavam a atenção, ela arranjar aqui um truque e uma maneira de dar a volta por cima e de não sofrer com estes comentários que às vezes são assim um bocadinho complicados depois de lidar, não é? Algum de vocês já lidou assim com algum comentário que não gostou tanto? Assim, aqui como a nossa Mara? Não? Ninguém? Não quer? Não quer tirar? Não. Queres partilhar qual foi o comentário ou não? Não houve nenhum? Mas às vezes é ou o facto de nós sermos muito altos, não é? Que às vezes temos assim alguns comentários, e depois eu tenho aqui uma história para vos mostrar sobre isso. O facto de às vezes usar óculos também, uma pessoa sofre com esse comentário, não é? A minha filha usa óculos, felizmente nunca chegou com esse comentário a casa, mas às vezes as pessoas, os meninos, não é? Fazem assim comentários que acham que estão a ser engraçados e às vezes a coisa corre muito mal, não é? Por isso vocês nunca... Aliás, exatamente, hoje em dia, usar óculos e usar aparelho de dentes. Os miúdos ficam muito, muito orgulhosos por usar isso que antigamente toda a gente era criticado, não é? Com os sorrisos de metal e os óculos. Mas é o que eu digo, lá está, estas gerações também vão mudando, felizmente, e vão ganhando alguma resistência, não é? E o que vai também ajudando, por isso... Mas esta história é muito gira e como podem ver, nós também podemos nos divertir às vezes com as nossas características, não é? Não vou chamar aqui nem defeitos nem feitios, como se costuma dizer, são as nossas características, são isto que nos torna peculiares e particulares, não é? Cada um à sua maneira. Por isso fica a primeira sugestão
de Orelhas de Borboleta. Isto é uma história gira para falar, se calhar, com os mais pequeninos, não é? Sobre isto de aceitar a diferença e de aceitar como nós somos. Gostaram da história? Sim? Podem ser sinceros, gostaram? Sim. Sim, eu costumo dizer que as histórias não têm idade. Sim, são assim um bocadinho... Quando eu vejo histórias a dizer dos 0 aos 3, dos 3 aos 6, eu gosto pouco desses rótulos, porque eu acho que as histórias não têm idade, não é? Qualquer um de nós, e quanto mais crescidos vamos ficando, mais gostamos outra vez de voltar a ouvir histórias, não é? Sabe sempre bem. Por isso fica a primeira sugestão, aqui. Nós depois, já nos estavam aqui a questionar no chat se nós depois vamos disponibilizar esta informação, este PowerPoint, por isso ele depois vai ficar acessível e esta gravação fica no Facebook, por isso se às vezes se esquecerem de algum título, ele está lá gravado. Nós habitualmente temos uma atividade proposta para cada história, não que tenha relação direta com a história, mas que está em linha com o que a história aborda, ou com o alinhamento do que acontece. Aqui, e como dizia aqui a Carla Branca, é bom ver-te aí, Carla, ver-te não, sentir-te aí, a Carla dizia princípios de parentalidade positiva. Claro que a parentalidade positiva existindo em casa, a forma como falamos em casa é diferente, não é? E por isso nós trazemos aqui algumas sugestões de como podemos comunicar, quase que em jeito de brincadeira, não é? Mas trazer para o dia-a-dia da criança práticas que já por si convidam a uma atitude diferente. E se a criança tiver um perfil mais agressivo, a descobrir formas de desmontar a sua própria agressividade. Por exemplo, eu vou arriscar, da outra vez fizemos online com uma menina que estava do lado de lá, mas hoje aqui com tantos amigos e amigas, vou arriscar. Alguém se conhece bem entre vocês? É mais fácil quando se conhecem, sim? Então se eu vos pedisse, não está ninguém a ver-vos, ok? Só nós aqui somos pouquinhos. Se eu vos pedisse, imaginem que punham uns óculos com umas lentes bem cor-de-rosa e que iam olhar uns para os outros e iam dizer, olha, tu és... E diziam uma coisa boa um do outro. Alguém tem coragem de dizer alguma coisa boa sobre o amigo ou a amiga? Sim? Força. Tens que olhar para a pessoa nos olhos e dizer, olha, tu és... Agora pensar se eu soubesse que era para isso. Uma coisa que ele faz bem, por exemplo. Acho que ele faz bem. Ele ou ela? Eu aqui não consigo ver quem é a pessoa que está lá. É uma menina. Nada? É um bom amigo. Boa. Mas um bom amigo. Uhum. E queres devolver? Então vá. Boa. És criativa. Obrigada. És tão empenhada. Sim, um bocadinho atrasada, mas foi. O que é que acabamos de fazer? Uma espécie de jogo de elogio. Mas entre nós, não é? Então, com quem vive connosco dentro de casa, nós raramente nos elogiamos uns aos outros. Portanto, por que não lançar em jeito de brincadeira, olha, hoje podes pôr as lentes de cor-de-rosa, se faz favor, e tentar gerar ali uma dinâmica em que se faça quase como uma corrente de elogios, mas de elogios sentidos, claro. Isso percebe-se quando é que é sentido e quando não é. Depois, assim como podemos nos dirigir e dizer de propósito, olha, tu és mesmo, pode entrar na nossa rotina diária, hoje estás, não é? Hoje estás com um casaco bonito, hoje estás com um ar cansado, mas
pareces-me interessada no que estás a ouvir. Peço desculpa, mas estou a olhar para as pessoas nos olhos e a tratá-las por tu, não nos conhecemos de lado nenhum. Mas estão a perceber a ideia, porque isto também só se percebe vivenciando. Não temos que deixar de ser nós, não temos que andar ali a forçar, tipo saca-rolhas, ai, o que é que vai sair daqui hoje? Não, mas podemos tentar ligar-nos com aquilo que pensamos de bom, porque aquilo que pensamos de mau é fácil, não é? Os irmãos, fazer isto entre irmãos, não é? Em vez de dizermos, és mesmo chata, tentarmos ver a irmã naquele dia com outro olhar, um olhar assim de lente cor-de-rosa. Então, outras coisas que podemos fazer. Aqui estamos a melhorar a comunicação, não é? Estamos a tornar, estamos a desmontar um perfil mais agressivo na forma como falamos. Outra coisa importante, e quando vivemos em contextos de bullying, é fundamental trabalhar isto com a turma, porque não adianta só trabalhar com o bully, com a vítima, não é? Temos que trabalhar com as crianças, ou o contexto, à volta destas pessoas. E aqui aceitar a diferença é importante. Nós já falámos aqui nesta atividade, mas para quem não esteve presente nessa atividade, vou voltar a referir. O jogo das pedras é tão simples quanto termos um saco com diferentes pedras. Se eu soubesse que vocês vinham, tinha aqui o saco. Cada um tira uma pedra, ok? O saco fica vazio. Todos vamos observar a nossa pedra, nós vamos ver como é que a nossa pedra é. Que peso tem, que textura tem, que cores tem. Todas as características que tornam a nossa pedra especial. Voltamos a pôr as pedras todas dentro do saco. Misturamos. Atiramos as pedras para cima de uma mesa ou para o chão e cada um tem que encontrar a sua. E cada um consegue encontrar a sua, porque a sua é diferente das outras, não é? E depois fazemos o paralelismo com as pessoas. Todos nós somos exatamente assim. Alguns até são parecidos, ou no feitio, ou no aspecto, mas todos somos muito diferentes. E trabalhar dinâmicas como esta, quem fala em pedras, fala em folhas das árvores, fala em qualquer outra coisa, vai ajudar a criança a compreender que realmente somos todos diferentes, parecidos, mas diferentes. E depois desafiá-los, assim como temos aquele discurso, então, o que é que aprendeste hoje de novo? Eu tenho um desafio para trabalhar a memória, que é dá-me um nome novo da turma. Também podemos trabalhar a questão da diferença. Olha, hoje foste diferente no quê? Para a criança não se sentir igual, muitas das vezes nós então agora, quando fizemos entrevistas, fazemos uma pergunta. Uma criança responde uma coisa, que é o que ela acha. A criança do lado acha o mesmo e a criança do lado acha o mesmo. E nós temos que trabalhar este espírito crítico, não é? E passa também por ver, olha, eu sou diferente nisto. Olha, eu escrevo com a mão esquerda e está tudo bem a escrever com a mão esquerda. Olha, eu como, sei lá, agora não estou a ocorrer mais exemplos, mas colocar a criança a pensar no que é que ela faz de maneira diferente, mas vendo isso como bom e não vendo isso como mau, porque a questão da integração do grupo é sempre muito importante para a criança e a criança tende a querer ser igual na forma de pensar, de ser, de vestir, de fazer, de brincar, e mostrar-lhe que fazer diferente é bom, é um bom princípio. Portanto, aqui temos aceitar a diferença e comunicar melhor. E vamos passar à próxima história. Deixem-me só cortar o áudio primeiro para correr bem. Ora, então vamos à nossa segunda história. Eu hoje trago aqui também para falar deste tema do bullying, este livro, Flicts. Alguém conhece esta história? Pronto, esta história posso dizer que é mais velha que, acho que posso assegurar isso, qualquer um de nós que está aqui dentro desta sala. Okay? Esta simples história com esta capa é de um escritor brasileiro chamado Ziraldo e é de 1969. Uau! Pronto. Fiquei bem porque elogiei toda a gente aqui na sala. Está que saber fazer o trabalho bem feito. Muito bem. Que idade é que tem então? Já agora. 69 é 58. Não? É de 69? Então é da idade aqui desta. É aqui da idade da nossa historinha. Muito bem. Esta história é muito gira. Eu tenho este livro já há muito tempo.
já deve ser um bocadinho difícil de encontrar no mercado. Aliás, ele é editado por uma editora que eu acho que ela já nem existe. Mas vamos descobrir quem é o Flitz e qual é a história dele. Aqui o nosso Flitz também sofre de exclusão, de ser visto de lado por outras, neste caso, outras coisas que nós vamos descobrir o que é que são, não é? Quem é que é este Flitz? E por isso, sem mais demoras, temos aqui a plateia ali ansiosa, como eu já disse, é do Ziraldo. E se tiverem curiosidade, vão pesquisar, ele tem histórias muito, muito giras. Então, o Flitz é o que é? O Flitz é uma cor. Era uma vez uma cor muito rara e muito triste que se chamava Flitz. Não tinha a força do vermelho. Não tinha a imensa luz do amarelo. Nem a paz que tem o azul. Era apenas o frágil e feio e aflito Flitz. Todo mundo tem uma cor. Todo mundo é azul, cor-de-rosa, furta-cor, é vermelho ou amarelo. Quase tudo tem o seu tom, roxo, violeta ou lilás, mas existe no mundo, não existe nada no mundo que seja Flitz, nem a sua solidão. Flitz nunca teve um par, nunca teve um lugarzinho num espaço bicolor e tricolor muito menos, pois 3 sempre foi demais. Não existe no mundo nada que seja Flitz. Nada que seja Flitz. Na escola, a caixa de lápis cheia de lápis de cor para colorir a paisagem, a casinha, a cerca, o telhado, a árvore, a flor, o caminho, o laço e a ciranda, a fita, não há lugar para o Flitz. Quando volta a primavera e o parque todo e o jardim todo se cobrem de cores, nenhuma cor nem ninguém quer brincar com Flitz. Um dia, ele viu no céu, depois da chuva cinzenta, o grupo todo feliz a sair para o recreio e chegou-se para brincar. Posso ficar na berlinda e brincar à cabra cega? Deixam-me saltar ao eixo. Posso brincar com vocês? Mas ninguém olhou para ele. Só disseram frases curtas, cada um por sua vez. 7 é um número tão bonito, disse o vermelho. Não há lugar para ti, disse o laranja. Já te viste ao espelho, disse o amarelo. Nós somos uma grande família, disse o verde. Temos um nome a zelar, disse o azul. Não quebres uma tradição, disse claro o azul anis. Por favor, não queiras mudar a ordem natural das coisas, disse violento o violeta. E as 7 cores deram as mãos e à roda voltaram e voltaram a girar. Mas o Flitz não se emendava. Emendar-se porquê? Não era bom ser tão só e um dia foi procurar um trabalho para fazer a salvação no trabalho. Não haverá por aí um cantinho para mim e em uma faixa, em um escudo ou um brasão ou uma bandeira ou um estandarte? Não há vagas, disse o azul. Não há vagas, sussurrou o branco. Não há vagas, berrou o vermelho. Mas existem 1000 bandeiras, trabalho para tanta cor e Flitz correu mundo em busca do seu lugar. E o Flitz correu mundo. Pelos países mais bonitos. Pelas terras mais distantes. Pelas terras mais antigas. Pelos países mais jovens. Mas nem todas as terras mais jovens, as bandeiras mais novas e as bandeiras todas que ainda estão por inventar se lembraram do Flitz, ou pensaram no Flitz como sua cor. Não tinham para ele uma estrela, uma faixa ou uma inscrição. Nada no mundo é Flitz, ou pelo menos quer ser. O céu, por exemplo, é azul. É todo do azul o mar. Mas quem sabe? O mar, quem sabe? Pensou Flitz agitado. O mar é tão inconstante.
É cinzento se o dia é cinzento, como um imenso lago de chumbo. E muda com o sol e a chuva negro, salgado ou vermelho. O mar é tão inconstante, tem tantas cores o mar, mas para o pobre do Fleet suas cores não dão lugar. E o pobre Fleet procura alguém para ser seu par, um companheiro, um amigo, um irmão complementar. Em cada praça e jardim, em cada rua e esquina, posso ser teu amigo. Não, avisa o vermelho. Espera, diz o amarelo. Põe-te a andar, ordena o verde. E mais uma vez, sozinho, o próprio Fleet sai. Um dia, o Fleet parou. E parou de procurar. Olhou para longe, bem longe, e foi subindo, subindo, e ficando tão longe, e foi subindo, subindo, foi sumindo, sumindo, até que se sumiu. Sumiu-se. Que nem um olhar mais vivo poderia adivinhar para onde ele tinha ido, para onde ele tinha fugido, em que lugar se escondera o frágil e feio e aflito Fleet. E hoje, quando um dia é claro, mesmo com o sol muito alto, quando a lua vem de dia brigar com o brilho do sol, a lua é azul. E quando a lua aparece nos fins das tardes de outono do outro lado do mar, como uma bola de fogo, ela é redonda e vermelha. E nas noites mais claras, quando a noite é toda dela, a lua é de prata e de ouro, enorme bola amarela. Mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que vista bem perto, bem de pertinho, a lua é Fleet. Evitar. Então você está. E vou-vos mostrar aqui um pequenino pormenor desta história. Esta história é de 1969. Foi o ano em que o homem foi à Lua. Então o Ziraldo, numa das visitas que fez aos Estados Unidos, penso eu que é assim, ele... não, exatamente, é ao contrário. O dia em que um senhor chamado Neil Armstrong, que foi o primeiro homem que foi à Lua, foi ao Brasil, assim aqui é, ele chegou à beira do Ziraldo e disse: eu posso comprovar que a Lua é Fleet. Okay. E fez um autógrafo neste livro, assinado por Neil Armstrong. Okay? Por isso, esta é a sugestão, mais uma sugestão. É uma história assim que nos fica, que não cai no esquecimento, de certeza que mais ninguém se esquece do nosso Fleet. E eu trouxe esta história porquê? Para mostrar um bocadinho esta questão de às vezes cada um de nós se sentir em alguma situação excluído, sentido à parte, não é? Querer entrar em algum grupo, querer entrar em algum clube e ser excluído pelos outros, não é? Seja lá pela razão que for, às vezes todas as razões são válidas para não nos aceitarem. E então acho que é uma história muito, muito bonita, com muita exploração, que nós podemos usar muito facilmente como recurso para mostrar que todos nós temos o nosso lugar, não é? Às vezes nós temos que encontrar o nosso caminho e por muitas vezes que nós às vezes encontramos caminhos sem saída, nós conseguimos dar a volta por cima, encontrar o nosso caminho, não é? Buscar a nossa força e encontrar o nosso lugar. E lá está. Se não for aqui neste cantinho, Vamos para a Lua. Vamos para a Lua. Ok? Por isso, mais uma sugestão da parte da Biblioteca Municipal. Ok? Espero que tenham gostado. Vocês agora podem ter uma língua código, que é: eu estou-me a sentir Fleet. Ninguém vai perceber nada, só vocês. Quando a Maria João nos apresentou esta história, a minha primeira reação foi: eu sou Fleet. Mas pronto, hoje já estou um bocadinho melhor. Há dias em que sou Fleet. Gostaram desta história? Esta
Essa é daquelas que todas as idades gostam, já viram? Eu continuo a achar que é incrível como esta história faz com que toda a gente tenha empatia por uma cor que não existe. Mexe assim um bocadinho cá dentro sempre que soube esta história. E não sei se temos professoras do lado de lá. Estou a ver uma professora conhecida, que é a única que está com a câmara ligada. Esta história, para contexto de sala de aula, dá para trabalhar muitas coisas, não é? Desde as bandeiras, às cores, a frases muito simples de serem escritas, portanto, escritas e lidas. Desde o primeiro ano, estou a pensar no primeiro ciclo, porque penso sempre no primeiro ciclo, é uma história que dá para ser trabalhada em contexto curricular e que no fundo traz uma mensagem muito, muito forte, não é? Aqui não temos uma proposta de atividade à altura do Flix, ok? Mas trazemos uma proposta que, se não conhecerem, vale a pena conhecer, que é um jogo de tabuleiro. Vocês gostam de jogar jogos de tabuleiro? É um jogo de tabuleiro que se chama Bullying um Dia na Escola. Então, para quem gosta de procurar pistas, desvendar mistérios, é um jogo que tem vários baralhos de cartas, há vários personagens, um para o agressor, um para a vítima, um para a testemunha, testemunhas, um para o local da escola e outro para o tipo de bullying. Então, o tabuleiro do jogo é uma escola, ou o desenho esquemático de uma escola. Quando o jogo começa, retira-se há alguém que vai ser o júri do jogo, não é? Que fica ali com aquela função um bocadinho ingrata, mas menos divertida, e os jogadores tiram todos uma carta de situação, uma carta de situação é o tipo de bullying, uma carta de situação, uma carta de local, uma carta de agressor, vítima e testemunha. E o objetivo do jogo, depois todos têm uma folhinha para ir dizendo, este já descobri que não foi, corta, aquele também não, esta testemunha também não. O objetivo do jogo ganha quem descobrir o que é que aconteceu na escola. É muito interessante este jogo, é da Ideias com História, mas foi uma parceria com o CADIM, portanto o Centro de Neurodesenvolvimento e Inclusão. Dá para jogar em pequeno grupo, não sei como é que estamos agora nas escolas com esta questão da partilha de materiais, mas eu penso que se cada um desinfetar as mãos antes e cada equipa tiver o seu peão, não vejo porquê não voltarmos a este tipo de práticas dinâmicas. E estamos a trabalhar colaboração, espírito de equipa, curiosidade, estado de atenção. Portanto, não estamos só a brincar, e se estivermos só a brincar, também estamos a aprender. O que é que eu queria também dizer? Que já jogámos este jogo também em situações de atendimentos individuais, portanto, se alguém da área da psicologia ou que faça atendimentos individuais nos esteja a ouvir ou a ver, isto é possível de jogar também só entre 2 jogadores, é menos interessante, não é? Porque a dada altura vão ter que ir ver se acertaram ou não na situação, mas permite, pelo menos, se estivermos a trabalhar com alguém que seja bully ou que seja vítima, explorar através do jogo questões mais sensíveis, ou seja, não estamos a perguntar, então como é que te sentes quando isso te acontece? E o que é que te dizem? Se a criança estiver muito, muito reticente, retraída, é uma forma de brincarmos com ela e ela, à medida que se sente confortável com o jogo, ir partilhando ou ir nos dando uma outra indicação. E vamos à última história, que já nos estamos a atrasar, como sempre. Ora, a última sugestão lida desta sessão de conversas que contam é esta sugestão que está ali: os animais estavam zangados. Esta história vai um bocadinho de encontro àquilo que se falou logo no início, de não passarmos aquilo que realmente estamos a sentir, não é? Porque às vezes nós estarmos de mau humor e reagirmos de mau humor para a pessoa que está connosco, a probabilidade dessa pessoa também reagir mal para connosco é muito grande, não é? Normalmente costuma-se dizer que nós recebemos aquilo que damos, não é? Ou damos aquilo que recebemos. E aqui é um bocadinho esta questão. Estes senhores que estão aqui, estes animais que estão aqui na capa, estão com uma cara muito zangada, não é? Este mau humor vai ser aqui vai estar em cadeia e vamos ver que o ambiente na selva vai ficar um bocadinho
alterado com isso. Esta história é uma história um bocadinho mais pequenina, bem mais simples, com as próprias ilustrações mostram isso. Este livro foi escrito por William Ondricka, acho que é assim que se chama, e foi editado pela Orfeu Mini, a Orfeu Negro. Ela tem dois nomes, esta editora. Então, era um dia, deixa-me ver se eu sento isto. Era um dia quente na selva. Os animais não tinham nada para fazer. O leão estava zangado. Chegou ao pé da tartaruga e disse: odeio-te porque és muito lenta. E a tartaruga estava zangada. Encarou o elefante e disse: odeio-te porque és muito grande. Conseguem ver a tartaruguinha aqui? O elefante estava muito zangado. Olhou para a formiga e disse: odeio-te porque és muito pequena. E a formiga estava zangada. Encarou a girafa e disse: odeio-te porque és muito grande. Muito alta, desculpa. E a girafa estava zangada. Olhou para a cobra e disse: odeio-te porque és muito silenciosa. E vá-se lá saber, a cobra estava zangada. Encarou o hipopótamo e disse: odeio-te porque és muito gordo. E o hipopótamo estava muito zangado. Olhou para a Doninha Fedorenta e disse: odeio-te por causa do teu cheiro. A Doninha Fedorenta estava furiosa. Encarou o leão e disse: odeio-te porque és muito barulhento. Os animais estavam zangados. Se previa mesmo uma grande zaragata. Mas de repente, uma pomba desceu do céu. Olhou para o leão sorrindo e disse: eu gosto de ti, porque às vezes é bom ser barulhento. E o leão ficou contente e perguntou: gostas? E a pomba voou até a tartaruga e disse: eu gosto de ti, porque às vezes é bom ser lento. E a tartaruga ficou contente e perguntou: gostas? E a pomba voou até ao elefante e disse: eu gosto de ti. Sabes, às vezes é bom ser grande. E o elefante ficou todo contente e perguntou: gostas? E a pomba voou até à formiga e disse: eu gosto de ti, porque às vezes é bom ser pequenina. E a formiga ficou contente e perguntou: gostas? E a pomba voou até à girafa e disse: eu gosto de ti, porque às vezes é bom ser alto. E a girafa ficou contente e perguntou: gostas? E a pomba voou até à cobra e disse: eu gosto de ti, às vezes é bom ser silencioso. E a cobra ficou contente e perguntou: gostas? E a pomba voou até ao hipopótamo e disse: eu gosto de ti, às vezes é bom ser gordo. E o hipopótamo ficou contente e perguntou: gostas? E a pomba voou até à Doninha Fedorenta e disse: eu gosto de ti, porque às vezes é bom ter cheiro. E a Doninha Fedorenta ficou contente e perguntou: gostas? Sim, gosto muito de vocês, respondeu a pomba. Era um dia quente na selva. Os animais continuavam sem nada para fazer, mas estavam contentes. Gostam? Eu gosto de ver fazer tartaruga, formiga. Por isso, este livro é um bom exemplo que nós realmente às vezes recebemos aquilo que damos, não é? E estes animais estavam tão zangados que passavam todo o seu mau humor para o animal que lhes aparecia à frente, não é? Mas depois há sempre alguém que vem acalmar aqui os ânimos, não é? Algum acontecimento, esta pomba pode ser aquilo que nós quisermos relacionar, um acontecimento ou alguma pessoa que se calhar, pronto, com um feitio um bocadinho mais apaziguador, em que deu aqui a volta no instante estes animais todos. E no final
estava tudo tranquilo na selva e estavam todos contentes. Por isso, acima de tudo, eu espero que esta história também vos deixe aqui contentes, não é? Eu, apesar das máscaras, consigo ver assim alguns sorrisos por trás delas, por isso imagino que sim. Fica mais uma sugestão que vocês podem perceber perfeitamente o porquê é que nós a trouxemos hoje, não é? Porque esta questão do bullying é um bocadinho isto, e é isto que nós temos que trabalhar com as nossas crianças, e falou-se aqui dos bullies já realmente por causa disso, porque nós às vezes temos que ver mesmo o que é que está por trás destes agressores, para eles passarem lá está, estas situações e ofenderem e maltratarem o próximo, porque eles não nascem assim, não é? Foi isso que nós estivemos a falar. Há alguma razão para isso ter acontecido, e às vezes basta descobrir qual é aquela razão, não é? Descobrir qual é a pomba que vai fazer com que ele pense de outra maneira. Por isso, sugestão do dia. E para terminar esta parte, portanto, aquele jogo do elogio estaria muito bem aqui como sugestão, mas nós temos ainda uma, que tem a ver com não sei se conhecem esta ferramenta, porque isto é mesmo uma ferramenta, a comunicação não violenta. Nós, em contexto de formação, abordamos sempre este tema dentro do tema comportamento. Em contexto de formação nós trabalhamos muito o que é o comportamento, de onde é que ele vem, as nossas interpretações, as possíveis causas de comportamento, estratégias de intervenção, de primeira e segunda linha, portanto prevenção primeiro, remediação depois, e falamos naquela que achamos que é, se tivéssemos uma caixa de ferramentas da educação, a comunicação não violenta era a ferramenta mestra, era aquela que nos permite melhorar tudo em todas as frentes, sejamos nós adultos ou crianças. E para nós a magia aconteceu quando na última formação que nós demos, uma professora do Conselho de Famalicão pegou nesta ferramenta mestra e levou-a para os seus alunos. Portanto, nós achávamos que estávamos só ali entre nós e claro que achamos sempre que estamos ali a partilhar conhecimento e a deixar uma sementinha para haver alguma mudança das práticas que já temos, não é? Porque todos nós estamos sempre a aprender e podemos sempre melhorar a forma como somos pais, mães, professores, professoras. E a professora, na sessão seguinte, trouxe-nos uma novidade. Disse que tinha levado a comunicação não violenta para a sua turma, que tinha explicado aos meninos estes 4 passos e que tinham feito, surgiu a ideia de fazer uma pulseira daquelas fitinhas, sabem? Mas foram os meninos que fizeram a pulseira com cartão e escreveram 1, observar, 2, sentimentos, 3, necessidades, 4, pedidos. Depois da professora ter explicado o que isto era, que também vou explicar. Os meninos fecharam, agrafaram a pulseira e andaram com a pulseira até conseguirem, não é? Porque acredito que o tomar bem com a pulseira não tenha sido fácil, porque eles não queriam que a pulseira se estragasse. Mas a magia aconteceu porque, segundo o testemunho da professora, viu algo mudar no seu contexto de turma. E em turma vê-se muitas das vezes aquela pressão, o apontar o dedo. Nós às vezes perguntamos, alguém é distraído? Apontam todos uns para os outros, aquele é distraído e tal. Nós depois temos que estar ali a falar sobre o apontar, etc, etc. Mas toda a forma, todo o comportamento natural e instintivo na criança é de reação, não é? Comportam-se quase que em resposta a. E o que a comunicação não violenta nos convida a fazer é fazer uma pausa e aprendermos a fazer essa pausa antes de respondermos. Então vamos dar um exemplo muito simples para conseguirmos avançar. Estes 4 passos, por exemplo, estão a brincar no recreio. Uma criança quer brincar com a bola e muitas das vezes nós vemos a criança retirar a bola aos amigos, quase como isto é a maneira que a criança tem de dizer eu também quero jogar à bola. E muitas das vezes os amigos não acham piada nenhuma à brincadeira e acabam a chatear-se. E depois, às vezes há situações de agressão, verbal ou física, muitas das vezes chama-se a assistente ou a professora, ou vão para a sala de aula e a professora está ali a falar sobre a situação que aconteceu no recreio. E isto é recorrente. Então vou dar como exemplo esta situação. A criança, em vez de ir lá e retirar a bola, aprende que existem 4 passos.
Primeiro é perceber que tem que observar e falar consigo. Ok, eu estou a ver os meus amigos a jogar a bola, não me convidaram. Observou. Sinto-me triste, magoado, revoltado, ciumento, também quero estar a jogar a bola com eles e eles não me convidaram. 3, necessidade. Eu sinto que preciso, ou eu quero, o eu quero está sempre muito presente, não é? Mas eu quero porque preciso brincar, eu quero brincar. Então vou pedir. Quero brincar convosco, possam? Deixam-me juntar à brincadeira. Raramente uma criança se junta a uma brincadeira dizendo, posso-me juntar à brincadeira? Porque não estamos habituados a tomar os passos anteriores, não é? Porque é normal, funciona muitas das vezes fazer de outra forma. Este exemplo é um exemplo muito simples, mas em sala de aula há N situações em que, se a criança for treinada a parar, a dizer o que é que está a sentir, primeiro ela própria, verbalizar para ela o que é que está a sentir, a expressar a necessidade dela, em vez de dizer, mas eu quero, não é? A expressar uma necessidade e a pedir, algo muda na forma de falar, isto depois algo muda em cadeia, algo muda no grupo. E prova disso foi que esta professora, enquanto professora, sentiu que isto já ia mudar a prática educativa dela para com os alunos, porque muitas das vezes ela faz um atalho em dizer que vão fazer porque tem que ser e porque é preciso fazer, ou muitas das vezes quando vê os alunos a falar ou a interromper, faz um atalho mais uma vez e diz que não quer que se comportem assim, não diz o que é que ela está a ver, não diz como é que se está a sentir em relação a isso, não diz o que é necessário fazer naquele momento, muito menos expressa um pedido, não é? Muitas vezes dá uma ordem e é para estar quieto e acabou. E isto pode parecer muito estranho, e na realidade é, porque quando tentamos praticar isto, seja em família, o desafio para os professores em formação é fazerem isto até ao módulo seguinte em família, e depois devolvem-nos. Esta professora, em vez de fazer em família, fez na turma. Isto é um desafio, convido-vos a conhecerem um bocadinho mais. Há vídeos muito giros até para explicar às crianças no YouTube, não são bem youtubers, mas são vídeos giros, ok? A explicar o que é a comunicação não violenta, e se todos tomarmos contacto com esta ferramenta e a usarmos em algum momento do nosso dia, não temos que andar sempre com a comunicação não violenta interiorizada, mas naturalmente ela vai se instalando. É uma forma transformadora de trabalhar o bullying e não só. Nós deixamos aqui só mais algumas sugestões de livros que são direcionados aos pais, professores ou educadores no geral. Tem alguma informação sobre o que é o bullying, os tipos de bullying, aprofunda mais aquilo que nós falamos aqui hoje. Portanto, deixamos aqui as sugestões caso tenham interesse. E temos aqui os 2 post-its finais, que é assim um resumo daquilo que falamos. Coisas importantes a não esquecer: violência gera violência, e eu aqui queria fazer um à parte que já me lembrei há bocadinho quando falámos das orelhas de borboleta. Há muitas crianças que, ou melhor, nós geralmente pensamos que o bullying acontece só em contexto de escola. Há muitas crianças que chegam em consulta, no meu caso, mas mesmo na sala de aula, com a certeza que já passaste por isso. Há muitas crianças que nos dizem que passam por situações daquele género da orelhas de borboleta em casa com familiares, com irmãos, com tios, com primos. O dizer, ai, estás tão rechonchudinho, ai, tens umas bochechas muito gordinhas, ai, és tão magrinho, parece uma girafa. O dizer que tem umas orelhas que parece o rato Mickey, por exemplo. São brincadeiras que muitas vezes parecem inofensivas e que muitas vezes, como são feitas por familiares, nós nem estamos muito à vontade para comentar e para dizer, olha, não digas isso porque ele não se sente bem, mas aqui temos que pôr o bem-estar da criança à frente do não parece bem e dizer, comunicar com a pessoa que costuma fazer esses comentários. Eu consigo identificar no meu núcleo familiar algumas pessoas que costumam fazer isso. Quase todas as crianças com quem eu falo em consulta também conseguem identificar um tio, é quase sempre um tio, curiosamente, que faz este tipo de comentários e escutando sempre na desculpa de que é uma brincadeira e de que a criança não tem que levar a mal. A questão é que leva, e muitas vezes acontece isto em casa e depois acontece na escola. E então a criança fica com a sensação de que não tem para onde se virar
Em casa é criticada, em casa é gozada e na escola também. Portanto, fica um bocadinho ali como a Flix e só lhe resta é para a lua. Portanto, é importante perceber que o bullying e a violência verbal, neste caso, não acontece só na escola, também acontece em casa, e aí nós temos mais do que a obrigação de agir em relação a isso. Fechando aqui esta parte, educar uma criança através de castigos físicos leva a aceitar a violência física como uma linguagem natural para a resolução de conflitos. Isto acontecia há 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Aquela frase de eu também levei na minha altura e estou aqui e não morri. O facto de ter levado naquela altura acaba por normalizar o bater aos filhos agora. Portanto, se a criança leva ou é agredida em casa, acaba por fazer com que leve isto para a escola. É completamente normal e depois não podemos exigir que a criança não faça, não tenha comportamentos agressivos na escola se ela vê isso em casa. Se eu, mãe, bato no meu filho para conseguir que ele faça aquilo que eu quero, o meu filho na escola vai bater na criança do lado para conseguir com que ela faça aquilo que ela quer. E faz todo sentido, até é bastante inteligente. Portanto, nós é que temos que dar o exemplo em casa. E lembrar sempre, nós até somos um bocadinho chatos, se calhar para quem já viu algumas das nossas sessões, comunicação é a chave, é aquilo que nós dizemos sempre. É importante comunicar com a criança com empatia, ouvi-la mais do que falar, e comunicar com a comunidade escolar. Muitas vezes os pais e as crianças têm medo de ir à escola porque têm medo de piorar o problema, têm medo que a criança sofra retaliações, têm medo que os professores não compreendam, mas o silêncio não é solução nestas situações de bullying. Portanto, falem com as crianças e falem com a escola se perceberem que há alguma situação que vos está a preocupar. E, por fim, temos aqui mais algumas sugestões. Não sei se a Maria João quer... Pronto, só assim muito rápido, porque a hora já vai um bocadinho longa. Destas sugestões que aqui estão, eu trouxe algumas. São mais sugestões de leitura que vocês podem usar sempre que sentirem essa necessidade de abordar este tema e não sabem como é que podem iniciar uma conversa. Nós estamos sempre aqui a dizer, a repetir-nos, mas realmente é esta uma das nossas principais intenções com esta iniciativa do Conversas que Contam, é dar estas ferramentas, porque estes livros é isso que nós consideramos que sejam ferramentas que vocês possam usar, quer em contexto de escola, quer em casa, ou mesmo para sugerir a alguém que vocês conheçam que esteja a passar por uma situação destas e que necessite falar com alguém mais novo e não saiba como começar. Por isso ficam aqui só mais algumas sugestões. Este aqui, do Clube do Arco-Íris, Compreender o Bullying, uma questão de azul escuro, assim e assado, são sugestões, acho que a câmera está aqui, são sugestões em que o tema está aqui bastante explícito, ok? Eles falam mesmo, este assim assado é texto em forma de poesia para falar sobre o tema do bullying. Este de uma questão de azul escuro, eu não sei se estes meninos que estão aqui, que andam no sexto, certo? No sexto ano, se já ouviram falar desta história. Esta história penso que está no Plano Nacional de Leitura e é uma história que é utilizada na escola para se falar sobre o bullying, porque esta questão de azul escuro, este azul escuro, o que é que reflete? São as nódoas negras que o menino apresenta no corpo por ser vítima de agressão por parte de colegas da escola. Então é toda a situação em que a professora descobre, tenta que este menino se sinta à vontade para falar, porque depois o medo fala sempre um bocadinho mais alto, não é? E depois de partilhado com a professora todas as coisas se tornam mais fáceis e arranjam-se aqui soluções para se resolver tanto a questão dele como a nível de escola, tentar arranjar aqui campanhas de informação para se falar sobre o bullying, para lá estar, para prevenir, porque também é importante essa questão do prevenir. E este também fala desta situação, não é? Deste menino que é agredido de bullying e toda a história que anda à volta deste menino e a solução para o problema. Depois, eu tinha falado logo no início, no questão da orelhas de borboleta, a questão da altura, e este livro fala sobre isso. A menina gigante está bem visível no título, que esta menina
é criticada e lá está, é sujeita a piadas por parte dos amigos por ser tão alta e de tão alta que é desengonçada e deita as coisas ao chão, então todos os amigos a criticam e mesmo em casa é criticada, esta questão que a Vânia estava agora mesmo a falar, é criticada por ser desengonçada, então está sempre a deitar coisas ao chão e ela nem culpa tem, não é, por ser o seu físico que ela ainda não se habituou a ser tão alta. E lá está, depois no fim há uma solução e há alguém que a acolhe, que a ouve, que a entende e dá-lhe uma solução que é aquilo que nós temos um bocadinho aquela imagem de que as crianças muito altas depois podem fazer, que é o ser jogador de basquete, não é? Que aqui é a solução desta menina e depois ela sente-se integrada no grupo e acho que isso que importa, não é? É a integração em algum sítio em que ela se sinta bem, que seja aceita e que seja igual aos seus pares, não é? Que também é engraçado sabermos que não somos únicos, não é? Que há mais com características como nós. E depois este Posso Juntar-me ao Clube, é uma história mais divertida, que também tem a ver com esta questão da aceitação, é um bocadinho como o Flix, mas uma história um bocadinho mais infantil, deste querido pato que está aqui, quer se juntar a um clube, mas estes animais acham todos que ele não merece, ou porque não sabe rugir como o leão, ou porque não tem a memória de um elefante, ou porque não sabe sibilar como uma cobra. Então o que é que ele faz? Não é? O nosso pato aqui não se deixa vencer, então forma ele um clube, onde aceita toda a gente, não é? Porque cada um com a sua diferença, com a sua característica, é exatamente aquilo que ele precisa para o seu clube. Pronto, são as nossas sugestões, para não alugar mesmo muito mais do que isto. Algumas destas histórias estão na Biblioteca Municipal, quase todas. Como são aqui de Ribeirão, não estando aqui em Ribeirão, há sempre as histórias na Biblioteca Municipal, se às vezes estiverem interessados em requisitar, e nós facilmente fazemos chegar aqui os livros, por isso, conhecem a colega Paula, é só usar aqui o nosso L de ligação, por isso estejam à vontade. Da parte da biblioteca, está. Se o envio da... Ai, não estava a dizer nada? Não estava. Então tivemos aqui um momento de silêncio. Houve aqui um momento bonito em que a Manuela, uma pessoa da assistência, perguntou se a Maria João, se a apresentação que nós enviamos a quem queira aceder a estes conteúdos, se a apresentação que nós enviamos inclui a voz da Maria João. E disse que qualquer história com a voz da Maria João é maravilhosa. Portanto, e assim terminamos, acho que não há mais nada a dizer. Aqui ficava outra sugestão, mas já vem um bocadinho fora de horas. Esta sugestão não é um livro de histórias, mas podia ser, e um dia vai ser, se tudo correr bem. É uma agenda que nós temos o prazer de vos dizer que vamos lançar, porque já está na gráfica e amanhã vamos vê-la, a primeira a nascer. Tem 12 histórias focadas num percurso de autodescoberta da criança, e essas 12 histórias depois multiplicam-se em muitas atividades, em frases para colorir. É um encanto. Fica aqui, se quiserem saber mais, contactem-nos. É sim, senhora, um ótimo presente de Natal, Manuela. Eu gostei muito de ter cá. Obrigada pelos seus comentários, obrigada por terem estado aqui. Desculpem, hoje derrapámos completamente no tempo, mas de facto este é um tema que é difícil passar por ele a correr. E eram tantas as sugestões e também tanta a nossa vontade de falar sobre o tema que agradecemos a quem ficou aqui mais um pouco, mesmo estando cansado ou não. Claro que sim. Tem filhos e pronto, através do convite ela fez um esforço enorme, mas eu sei que ela gosta deste tipo de atividades e ela está quase sempre aqui no polo de Ribeirão e as colegas que trouxe atrás dela, ela sabe que as atividades são muito espetaculares aqui e tem sempre uma grandeza enorme.
e a todos, à minha colega que está quase sempre aqui conosco, a filha é a minha maior leitora, ao marido e à doutora Susana. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu agradeço do fundo do coração, porque é uma hora um bocadinho chata, mas eu sei que vocês estão contentes, eu também fiquei. E o polo da biblioteca, o polo e a Biblioteca Municipal agradecem também. E fica o desafio. Sim, vamos ver qual é a próxima freguesia a igualar este público. Portanto, freguesias de Famalicão com polo da biblioteca. Vamos ver, porque Ribeirão está muito bem representado. A biblioteca está em obras, não está encerrada, por isso, e com muito gosto, andámos aqui pelos polos das freguesias a passar estas conversas de conta. A próxima sessão eu posso falar, eu acho que o microfone deve estar aí, é em Joana. O nosso tema, para quem se calhar tem meninos mais pequeninos, é sobre birras, não é? Por isso vamos falar também sobre essa questão, por isso já estão convidadas. E é um tema muito presente no Natal. É verdade, exatamente. Por isso é no polo do Joano, fica por cima das piscinas municipais. Por isso fica o convite. Temos data 18 de novembro, certo? 19. Tem que ver se é uma quinta-feira. Eu devia saber de cor. Pois, mas fora de mão, não é? Sim. Juntam-se a nós 18 de novembro. online. Sim, podem ser assistir. Enquanto fazem o jantar. E Joana, vai em força para o polo. Podemos guardar uns minutos para isso. O ambiente aqui está a aquecer, por isso eu vou-me despedir de quem está do outro lado. Obrigada. Obrigada a quem esteve aí. E até dia 18. Birras. Tanto para dizer sobre birras. Obrigada a todos e a todas e até uma próxima. Obrigada a vocês. Na próxima, o meu público vai ser assim. Desculpa, são vocês que foram simpáticos.